Hoje no Terapia da Gula nós vamos fazer um caldo de galinha. Uma alternativa para quem não quer mais usar aqueles caldos em tabletes, aqueles caldos em pó, que tem muito sódio e outros produtos que a gente desconhece. Então a gente vai fazer um caldo de galinha caseiro. Simples, rápido e fácil. Eu vou mostrar para vocês. O que eu vou usar no meu caldo? Eu tenho aqui uma panela, onde tem mais ou menos uns 3 litros d'água por aí. Eu vou usar, posso usar qualquer legume, verdura que eu tiver em casa para poder fazer. Principalmente uma receita básica é tu ter a cebola, tu ter a cenoura, um alho e ainda ter alguns temperos. Eu estou usando aqui alguns temperos naturais, mas também pode-se usar aqueles temperos secos. Lembrando sempre que se a gente for usar os temperos secos, é bom a gente dar uma amassada antes neles, para que eles possam ter, reativar o sabor deles. Eu tenho um pedaço de abóbora que eu vou usar um pouquinho de alho poró, então eu peguei 2 pedaços de alho poró, e eu tinha uma cebola roxa, que eu usei parte dela ontem, guardei no refrigerador e que eu vou usar. A semana passada eu fiz um churrasco de frango, eu peguei uma galinha e desossei ela para fazer um churrasco. Então o que eu fiz? Eu guardei essa galinha no congelador e eu tenho a carcaça dela. Eu estou usando a carcaça e estou usando também os ossos das pernas dela, que tem um pouco de carne. Vou usar isso. Então vamos começar a fazer o nosso caldo. Tirar a tampa da panela e, primeira coisa, colocamos a galinha aqui para dentro, com a água já fervente ou não, se vocês quiserem, sem problema nenhum. Vou colocar também as partezinhas da coxa e da sobrecoxa que eu tinha desossado. Vou pegar uma cebola, cortei ela ao meio para dar mais sabor. Aquele pedaço de cebola roxa que eu disse para vocês, basta ir colocando tudo para dentro da panela. Os pedaços de alho poró, os pedacinhos que eu tinha ainda de abóbora, vamos colocar para dentro. Cenoura, eu tenho aqui mais ou menos meia cenoura, a cenoura era um pouco grande, então vamos usar também o alho. E aqui eu tenho uma cebolinha que plantada aqui na minha horta, que eu vou dobrar ela para colocar aqui para dentro. Um pouquinho de orégano, tomilho, alecrim e manjerona. E para dar um sabor, eu ainda vou colocar um vinho Sauvignon Blanc, que eu sempre gosto de fazer uma sopa usando um pouco de vinho. E aí, logo em seguida, eu coloco sal. Lembro para vocês que a ideia aqui é pura e simplesmente ter um sabor de galinha e dos legumes que a gente usou. Então não precisa colocar muito sal no caldo, até porque depois quando a gente for usar ele numa sopa ou num arroz, no risoto ou alguma outra comida que a gente for fazer, a gente poder colocar o sal que a gente quer naquela comida especificamente. Ele vai ficar um pouco insosso, mas não tem problema. Colocar um pouco de pimentinha preta, também para dar um sabor, e um pouco de azeite. Azeite Terapia da Gula. Agora é só deixar voltar a ferver a água e que ele deu uma reduzida. Deixar mais ou menos por volta de 1 hora, 50 minutos, 1 hora, pouco mais de 1 hora. Aí vai ser o que vocês quiserem. Com 1 hora, o que acontece? O sabor de todas essas vitaminas e tudo mais dos legumes que eu coloquei, da carne que eu coloquei aqui, ela já passa para o caldo. E consequentemente a única coisa que vai ter é a gente ter uma redução, né, desse caldo que a gente está fazendo, passando 1 hora e pouco. Pode deixar em fogo alto, daqui a pouco quando ferver pode botar em fogo um pouco mais baixo também sem problema. Algumas pessoas quando vão fazer o caldo gostam de colocar um azeite, colocar a cebola picada, colocar a cenoura picada, colocar os temperos
e dar uma passada nesses temperos no azeite antes de colocar a água e o resto, o frango e tudo mais, quando for fazer o caldo. Eu gosto de já largar tudo na panela e deixar, não tem problema nenhum. Uma das grandes diferenças que vai ter vai ser na coloração do caldo. Esse aqui vai ficar um pouco mais claro do que aquele que se eu fizesse já fazendo toda a fritura e tudo mais no início. Mas aqui ele vai ficar bom, vai dar um sabor. Logo em seguida que estiver pronto, eu vou desligar o fogo, vou esperar ele ficar um pouco menos quente, tá? Então vou dar uma esfriada e vou colocar ele em garrafinhas, que eu sempre guardo garrafinhas aqui, tem de tudo que é tamanho, para deixar no congelador e vou usando aos poucos. A mesma receita que a gente fez aqui, a gente pode fazer para outros tipos de caldo. Daqui a pouco, se eu quero fazer um caldo de costela, se eu quero fazer um caldo de... Eu gosto muito de fazer para sopa caldo de músculo, né? Como um caldo de carne. E também, esses dias, eu até publiquei no meu Facebook que eu fiz um caldo de cabeça de camarão. Eu pura e simplesmente usei basicamente a mesma coisa que estava aqui. A única coisa que eu troquei foi o frango, a galinha, pelas cabeças do camarão que eu estava descascando e as cascas, um pouco de casca do camarão também que eu usei. Quando eu for tirar o caldo, eu vou coar e ele vai ficar, já vai estar pronto. Vou dar uma mexida em tudo isso aqui. Ó, se vocês olharem pela câmera de cima, ele já está pegando uma cor. E agora é só esperar ele reduzir e que o sabor, tanto dos legumes que eu coloquei, quanto do frango, da galinha, ele passe para a água. Um pouquinho mais de sal. E um pouquinho mais de pimenta. E pronto. Vocês vão ver só como vocês vão abandonar aqueles tabletes de caldo de legumes, caldo de carne e tudo mais que vocês compram no supermercado. Daqui a pouco eu mostro quando estiver pronto. Bom, o caldo já reduziu bastante. Ele já está 1h e pouco, quase 1h10 no fogo. E agora chegou a hora da gente tirar. Se vocês olharem aqui pela câmera de cima, vocês vão ver que ele está numa cor amarelada. Ele está uma cor bonita. Por óbvio que ele está sem sal, né? Aqui essa amarela da gordura da galinha. Mas os legumes já começaram inclusive a se desmanchar. Agora vamos começar a servir. Né? E eu vou colocar eles em umas garrafinhas. Eu tenho sempre umas garrafinhas sobrando de sucos, esse tipo de coisa assim. E aí o que eu faço? Eu deixo justamente para poder colocar caldos, colocar alguma coisa para colocar no congelador. Eu vou servir a primeira, né? Eu procuro sempre colocar em uma garrafa mais ou menos grande, para quando eu for fazer uma sopa, alguma coisa assim, aproveitar o caldo. Mas também procuro colocar em garrafas pequenas, para quando for fazer um arroz ou for fazer alguma outra coisa, ter também uma opção de não descongelar todo o caldo que eu vou fazer. Então aqui eu vou colocando na garrafa, vou colocar para vocês verem mais ou menos como é que tá. Olha a cor dele, né? Ele tá turvo, não tá tão amarelado, mas ele tá cheio de sabor dos legumes, das ervas e da galinha que a gente usou. Então aqui a gente já consegue mais ou menos ver a cor. Eu não vou servir todo, depois que a gente acabar a filmagem eu continuo servindo, mas aqui a gente já consegue ver mais ou menos a cor que ele fica, e fica um espetáculo. Tanto para fazer sopa, para fazer, como eu disse para vocês, arroz ou qualquer outro prato que vocês queiram. Deixe esfriar, depois de colocar no vidro e coloca no congelador e vocês vão ter um caldo que dura sem dúvida nenhuma por volta de 3, 4 meses vocês utilizando. Coloque em garrafas pequenas também para poder utilizar. Como eu disse, não tem sal, então o sal vai ser o sal que vocês colocarem no prato. Ele vai dar pura e simplesmente o sabor da galinha e dos legumes. Podem fazer de carne, camarão, podem fazer com o
que vocês quiserem, só com legumes, sem problema nenhum. E podem usar a variedade de legumes que desejarem. Vocês vão ver que vai ficar um espetáculo. Até o próximo Terapia da Gula. Um abraço!